Olá pessoal, meu nome é Marcos Kligman e este é o canal Audiovisual. Hoje, conforme prometido, eu vou falar sobre gramática fílmica. Que palavrão é esse? Pessoas buzinando aqui para filmagem. Muito bem, gramática fílmica. Antes de eu falar sobre o que é gramática fílmica, eu quero pedir que vocês deem um like aqui nesse vídeo, que ajudem a compartilhar ele, que ajudem a fazer esse canalzinho crescer, que eu vou dar sempre dicas sobre cinema, sobre como se faz cinema. Que é um assunto meio novo, não existem muitos canais no YouTube falando sobre isso. Então considere, vem comigo e vamos falar sobre gramática fílmica. Muito bem, pessoal. Quando a gente é pequenininho, a gente vai para uma escolinha e aprende A, E, I, O, U. Isso é uma educação que se chama formal. E existe outra educação que se chama informal. A professora sempre diz assim, a educação a gente traz de casa. A educação a gente traz de casa, a escola só dá instrução, né? Isso é muito interessante da gente pensar dessa maneira. Por exemplo, quando uma criança está aprendendo A, E, I, O, U, muitos anos antes disso, quer dizer, vai aprender as vogais com 6, com 8 anos, muitos anos antes, a papai e a mamãe já pegam e enfiam um tablet nessa criança. E esse tablet vai ter Backyardigans, vai ter Barney, vai ter desenhos animados. Esses desenhos animados já estão ensinando coisas para a criança. Vai ter Pocoyo e já estão ensinando coisas para a criança. Já estão ensinando como as pessoas devem assistir filmes. O que vem antes, o que vem depois de um filme. A gente já vai aprendendo que quando entra a musiquinha é porque o desenho ou a animação ou a coisa infantil vai começar. E aí quando tem a musiquinha no final a gente aprende que vai acabar. Aí vai lá os Teletubbies e fala, está na hora de dar tchau, tchau. E eles ficam repetindo, te ensinando. Esse está na hora de dar tchau é a mesma coisa que os créditos de um filme. Então a gente vai te ensinando aos pouquinhos, a gente vai ensinando as criancinhas a ver filmes. Existe um trabalho, esse trabalho, o que ele foi feito? Foram lá na África, numa aldeia onde as pessoas, bem isolada, onde as pessoas ainda não conheciam cinema, onde as pessoas não conheciam televisão. Botaram as pessoas para assistir televisão, pessoas que nunca tinham visto televisão, e elas tomaram um susto. Mas não foi o susto por ter visto alguém na televisão, foi susto porque começaram com um telejornal e a pessoa estava cortada. A gente não via na imagem o corpo inteiro dessa pessoa, via só a metade para cima. Então as pessoas da aldeia queriam saber o que tinha acontecido por baixo dessa pessoa, por que ela apareceu cortada. Então vocês podem perceber que por que ela apareceu cortada? Isso é um pensamento muito lógico e a gente não faz esse tipo de questionamento, porque a gente já sabe que isso é um plano médio. Então a gente começa a saber de várias regras de como é que funciona um filme. Essas regras vão estar dentro da nossa cabeça sem a gente saber, sem a gente tornar essas regras conscientes. Por exemplo, todos os filmes começam com uma geral mostrando uma cidade, onde é que nós estamos, tá? Aí a gente mostra primeiro o personagem principal. Esse personagem principal está vivendo essa vidinha de boas até que ela entra numa aventura. Essa aventura vai mudar a vida dela para sempre, ela não vai ser a mesma. Então são essas regras, tu podes conferir em 2 livros principais, que é o Manual do Roteiro do Sid Field e o Story do Robert McKee. Todos os filmes têm isso, até filmes diferentes, até filmes de arte, até filmes malucos são assim. Na maioria deles eles causam primeiro uma ambientação e depois mostram a arte. Até num museu, por exemplo, quando a gente vai ver uma pintura, o museu, a arquitetura do museu, tudo já tenta te embargar para aquele clima, já tenta te criar uma construção da arte sagrada, para depois tu entender. É por isso que um museu é um tipo de apresentação de arte bem diferente de um grafite, por exemplo, que tem outra abordagem, não tem essa preparação, essa introdução que algumas artes têm. Por exemplo, na música, primeiro os músicos têm toda aquela pompa do primeiro entra os músicos, depois entra o primeiro violino, aí eles afinam, depois entra o maestro e toda essa circunstância ser chamada mise-en-scène, a missa da cena, sabe? É todo aquele circo que envolve. Então, no cinema é a mesma coisa. Existem regras de cinema. Essas regras são gramática fílmica. Isso é gramática fílmica. E tu sabe
como é que funciona essa gramática fílmica, mas tu não é consciente a ponto de saber todas as coisas que estão acontecendo ali. Então, assim, é muito comum, por exemplo, que numa comédia romântica o cara leva um pé na bunda e começa a chover no filme. E a gente, às vezes, não consegue perceber conscientemente isso, mas isso está ali, isso está acontecendo, tá? Gramática fílmica é um assunto que roteiristas estudam, diretores de fotografia, diretores de arte, iluminação, esse pessoal estuda bastante para saber o que é isso. E saibam que a gente, para começar a ver um filme, a gente aprende como é que se assiste esse filme, tá? Isso é uma coisa muito importante, como é que eu devo assistir um filme. É por isso que de vez em quando a gente pega um filme estrangeiro, um filme iraniano, um filme japonês, um filme alemão, um filme pior que alemão, um filme de uma nação muito distante e acha muito estranho. E ao mesmo tempo está acontecendo uma coisa que é a globalização dos filmes, né? Os filmes estão ficando cada vez mais com a mesma cara de filme norte-americano, porque os Estados Unidos da América colocaram uma cultura, um imperialismo cultural que ditou a norma de como é que se faz filmes, e grandes filmes com boa marca nacional, como Bacurau, por exemplo, que é um grande filme nacional, legítimo, com toda a cultura brasileira, fica importando muita coisa do que é feita lá, porque acabou se tornando uma linguagem universal. Então é bom que a gente entenda a gramática fílmica e estude ela, até para conseguir subverter ela em alguns momentos. Por exemplo, assim, o filme Silêncio do Lago, um filme de suspense, um filme francês, um filme que acaba de uma maneira. Mas os americanos gostam de filmes que acabem de uma outra maneira, não vou dar spoiler, tá? Então o que aconteceu? Os Estados Unidos, os americanos pegaram o Silêncio do Lago, a versão francesa, e fizeram uma adaptação, porque o norte-americano não gosta de ler legenda. Então, se tem um filme bom, tem que fazer o filme em inglês, porque eles não leem legenda. Aí eles fizeram o Silêncio do Lago, uma versão em inglês, uma versão passada nos Estados Unidos, fizeram essa versão em inglês e modificaram o final, porque o tipo de final francês não se encaixa para o público norte-americano e também para o brasileiro. A gente é muito levado pela cultura norte-americana, tá? E até os filmes nacionais estão nessa praia. Tá bom, gente? Então é isso, falei um pouquinho sobre uma rápida introdução sobre gramática fílmica, e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de dar um like nesse vídeo, não pode esquecer. Tá bom, pessoal? Então tá, beijos e até o próximo vídeo.